Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai ouvir agora é inacreditável. Amanheceu como qualquer outro dia, cinza, abafado e invisível. Para ela, os dias eram assim, passavam sem grandes ruídos, como uma sombra que ninguém nota. A cidade lá fora pulsava em cores vibrantes, buzinas e passos apressados, mas dentro do Hotel Lebrun, tudo girava em torno do luxo absoluto, e da obrigação de nunca ser notada. Isadora colocava o uniforme com movimentos lentos, quase automáticos. A blusa branca de mangas curtas, impecavelmente passada, o colete preto ajustado, o crachá dourado com seu nome que ninguém lia. Isadora, em letras maiúsculas. Mas ninguém chamava por ele. Era sempre moça, garota, ou simplesmente você. Ela ajeitou o coque simples, respirou fundo e entrou pelo corredor de funcionários. Não esperava muito daquele dia. Talvez uma cliente ranzinza, um chefe que lhe lembrasse que ela era substituível, ou uma crise de choro escondida no banheiro, como acontecia 2 vezes por semana. Mas ela não sabia que naquele dia o mundo giraria diferente. O saguão do hotel estava mais movimentado que o normal. Funcionários limpavam com mais afinco, os gerentes usavam ternos mais bem passados, e até os seguranças pareciam menos preguiçosos. "Quem vem aí?" perguntou Isadora a uma colega, enquanto organizava as pastas de check-in. "Você não sabe?" "O quarto imperial foi reservado por ele", a colega disse em tom conspiratório, com os olhos arregalados. "Ele quem?" "Dante Vasconcelos." Isadora congelou. Aquele nome não era apenas um nome. Era uma marca. Um império. Um mistério. Dono de dezenas de empresas, capa de revistas, investidor invisível de startups milionárias, e sempre cercado de boatos. Recluso. Reservado. Enigmático. Ela nunca o vira pessoalmente, mas sabia que ele existia em uma esfera inalcançável. Para pessoas como ela, ele era apenas um retrato distante em colunas de negócios. Um universo que jamais tocaria sua pele, ou sua vida. Mas naquele dia, o universo decidiu esbarrar nela. A movimentação ficou frenética pouco antes do meio-dia. 3 carros pretos estacionaram diante da entrada principal. Seguranças saíram primeiro, em silêncio absoluto. O ar pareceu parar por um instante. Depois, um motorista abriu a porta traseira do carro do meio. E ele desceu. Dante Vasconcelos. Terno sob medida. Relógio discreto, mas de valor exorbitante. Cabelos escuros, pele levemente bronzeada, olhos indecifráveis. Ele andava com a calma de quem não precisava correr para conquistar nada. O tempo, o espaço, os olhares, tudo se dobrava à presença dele. Isadora segurava uma prancheta e tentava organizar as reservas atrasadas, mas seu corpo paralisou quando os olhos dele se levantaram por um breve segundo. Ele olhou em direção à recepção. E a viu. Foi um segundo. Talvez 2. Mas, para ela, durou uma eternidade. Havia algo naquele olhar que a despiu, não de roupas, mas de muros. Como se ele enxergasse o que ela passava anos tentando esconder. Como se ele não estivesse procurando beleza, perfeição ou status, mas algo mais, humano. Profundo. Real. Ela desviou o olhar imediatamente, como se aquilo fosse um erro. Sentiu as mãos suarem, o peito apertar, as pernas vacilarem. "Você está imaginando coisas, Isadora", sussurrou para si mesma. Mas o nome dele martelava em sua mente como um trovão abafado. Dante Vasconcelos. Ela tentou retomar o controle do corpo e da mente. Precisava seguir com o dia.
Tinha relatórios para entregar. Tinha um mundo que não esperava por sentimentos. Mas o destino não costuma pedir permissão quando decide agir. Perto das 15 horas, um gerente se aproximou com a expressão dura, como quem estava prestes a fazer uma exigência que não podia ser negada. Isadora, você foi escolhida para acompanhar o Sr. Vasconcelos no tour de reconhecimento das instalações do hotel. Ele exigiu alguém discreto, com experiência e que conhecesse cada ala. Ela arregalou os olhos. Eu. Sim. Sem atrasos. Seja profissional. Os minutos seguintes foram um borrão de preparação. Ela ajeitou o uniforme, limpou o rosto suado, borrifou um pouco de perfume nos pulsos e passou batom nude, o único que tinha. As mãos tremiam. O coração parecia querer fugir do peito. Às 16 horas em ponto, ela estava na entrada da ala nobre do hotel. A espera foi curta. Ele surgiu, alto, firme, e absolutamente hipnótico. Boa tarde, ela disse, tentando não gaguejar. Boa tarde, Isadora, ele respondeu, sem ler o crachá. Como ele sabia seu nome? O olhar dele pousou nela como uma brisa quente, densa, capaz de acariciar e incendiar ao mesmo tempo. Não era luxúria. Era atenção. Ele estava presente. Observando. Lendo. Ela engoliu seco. Podemos começar? Disse, tentando manter a voz firme. Por favor. Enquanto andavam pelos corredores silenciosos, ela explicava as alas do spa, os salões de eventos, as suítes panorâmicas. Ele fazia perguntas pontuais. Observava tudo com olhos de quem decifrava segredos. Mas o que mais a desconcertava era como ele olhava para ela. Não como um cliente olha para uma funcionária. Não como um homem olha para uma mulher atraente. Mas como alguém que vê. A cada passo, ela sentia o mundo ruir um pouco mais sob seus pés. Como se estivesse pisando em cordas bambas. Como se aquele corredor infinito fosse um caminho para algo maior, ou perigoso demais. E essa porta? Ele perguntou, parando diante de uma sala trancada. É a antiga biblioteca do hotel. Está em reformas, ela respondeu. Podemos entrar? Não sei se. Você tem a chave, não tem? Ela hesitou. Tinha. Mas não podia. Ou podia. Ele não a pressionou. Apenas esperou. Confiante. Suave. Como se soubesse que ela diria sim. E ela disse. A chave girou. A porta rangeu. A sala estava mergulhada em poeira, livros antigos e raios de sol filtrados por cortinas pesadas. Era um ambiente esquecido, mas ainda cheio de alma. Ele entrou primeiro. Ela o seguiu. Por um instante, o silêncio se impôs como uma terceira presença. Gosto de lugares assim, ele disse, caminhando até uma estante. Eu também, ela respondeu. Ele se virou lentamente. E a encarou. Isadora sentiu o ar rarefeito. O coração batia forte. Muito forte. Você está nervosa? Ele perguntou, se aproximando devagar. Eu, não. Mentira. Ela estava. Como nunca antes. É estranho, não é? Ele continuou, parando a poucos passos dela. Quando alguém nos vê. Ela não respondeu. Porque era isso. Ele a via. Mesmo sem saber sua história. Sem saber de suas cicatrizes, noites choradas, sonhos enterrados. Ele a via como ninguém jamais viu. E então, ele tocou sua mão. Foi apenas um toque.
leve, delicado. Os dedos dele encostando de leve nos dela, como quem pede permissão, não posse. Mas aquele toque, era como eletricidade suave. Um sopro quente correndo sob a pele. Um arrepio que começava nos pulsos e subia até a nuca, invadindo o corpo inteiro. Ela quase desmaiou. Precisou pisar forte no chão para não perder o equilíbrio. Precisou fechar os olhos por um segundo para conter as lágrimas inesperadas. Ele percebeu. Não soltou sua mão. Mas também não avançou. Apenas ficou ali. Presente. Calado. Respeitoso. Você está tremendo, ele murmurou. Ela abriu os olhos devagar. Desculpe. Eu não costumo ser tocada? Ela sentiu, baixando o olhar. Ele não disse nada. Mas o silêncio dele não era cruel. Era acolhedor. Como se dissesse, está tudo bem. Eu entendo. Isadora afastou a mão lentamente, respirou fundo e sorriu, um sorriso frágil, mas real. Obrigada por não rir de mim, ela disse. Eu jamais riria de alguém que sente. As pessoas que sentem, são as mais vivas, ele respondeu. E naquele momento, ela soube. A vida dela havia mudado. Mesmo que ele partisse amanhã. Mesmo que nada mais acontecesse. Ele a viu. E isso, já era mais do que ela jamais sonhou. Ela não conseguiu dormir. Depois daquele toque, daquele olhar, daquele instante dentro da biblioteca esquecida. Isadora sabia que algo havia mudado. Não apenas em sua rotina, mas em sua própria percepção sobre si mesma. Era como se, depois de tantos anos invisível, alguém tivesse finalmente acendido uma luz dentro dela. E era ele. Dante Vasconcelos. Mas ela não era tola. Sabia que homens como ele vinham e partiam como cometas. Brilhavam intensamente por segundos e depois voltavam ao escuro do universo inalcançável. Mesmo assim, seu coração acelerava sempre que ouvia passos no corredor ou um elevador se abrindo. E ele? Estaria pensando nela? Na manhã seguinte, chegou ao trabalho com olhos marcados pela noite mal dormida e um aperto no peito que ela não sabia nomear. Mas tudo dentro do hotel parecia mais intenso. Havia algo no ar, uma vibração contida, como se tudo estivesse à beira de explodir. Ela mal teve tempo de guardar a bolsa quando o rádio de comunicação do setor soou. Isadora, compareça à sala de reuniões 9. Imediatamente. A sala era uma das menores do complexo executivo, usada apenas para encontros rápidos com hóspedes de alto padrão. Quando ela chegou, o gerente já a esperava, com a expressão contida, como quem evita parecer ansioso. O Sr. Vasconcelos quer você como ponto de contato exclusivo durante a estadia. A partir de hoje, estará liberada de suas funções rotineiras. Ele pediu isso pessoalmente. Pessoalmente? Ela murmurou, surpresa. Sim. Disse que gostou da sua discrição e da forma como conduziu o tour ontem. Isadora, isso é uma honra. Uma oportunidade única. Por favor, não desperdice. Ela assentiu. Mas por dentro, um redemoinho se formava. Por que ele escolhera justo ela? Não havia mulheres mais elegantes? Profissionais mais experientes? Ou seria apenas conveniência? Curiosidade? Capricho? Tentou ignorar a ansiedade que subia por seu estômago e foi até a suíte presidencial, onde ele estava hospedado. Bateu na porta. Silêncio. Ia bater de novo, quando a porta se abriu sozinha. Dante estava ali,
encostado à moldura da varanda, de costas, observando o horizonte urbano. Pode entrar, Isadora, disse ele, sem se virar. Ela entrou com passos cautelosos. O ambiente era sutilmente perfumado, com tons neutros e silenciosos. Tudo era refinado. Mas não tanto quanto o homem à frente dela. Ele se virou lentamente. Dormiu bem? A pergunta simples a desestabilizou. Mais ou menos, ela respondeu, tentando manter a compostura. E você sempre treme quando alguém toca sua mão, ou foi só comigo? Ela corou. Intensamente. Ele sorriu, não em deboche, mas em genuína curiosidade. Você me assustou, ela sussurrou. Eu só toquei sua mão. É que, ninguém faz isso. Ninguém me toca com cuidado. Silêncio. Dante se aproximou um pouco, os olhos cravados nela. Há muitas formas de tocar alguém, Isadora. Algumas deixam marcas na pele. Outras, na alma. Ela desviou o olhar, envergonhada da própria vulnerabilidade. O que deseja que eu faça hoje? Perguntou, tentando mudar o rumo. Venha comigo. Tenho uma reunião externa. Quero você ao meu lado. Mas eu nunca acompanhei um hóspede fora do hotel. Você vai hoje. Vista algo confortável. Sem uniforme. Ela hesitou. Isso não é contra as regras. Não se preocupe com as regras. Eu crio as minhas, ele disse com uma calma quase perigosa. Estarei esperando no térreo em 30 minutos. Na sala de funcionários, Isadora procurou algo neutro. Encontrou uma calça preta de alfaiataria e uma blusa bege de mangas longas. Prendeu o cabelo em um rabo discreto. Estava nervosa, mas determinada. Quando o elevador se abriu no térreo, lá estava ele. Dante Vasconcelos. Desta vez de camisa azul dobrada nos braços, relógio prata e um par de óculos escuros que deixava tudo ainda mais irreal. Ao vê-la, ele retirou os óculos e sorriu. Melhor assim. Você parece, você. O carro os levou para fora do centro. Isadora não sabia exatamente para onde iam. Ao seu lado, ele folheava alguns documentos, mas de vez em quando, seus olhos desviavam para ela. E toda vez que isso acontecia, ela sentia o ar desaparecer. O que você pensa sobre segredos? Ele perguntou de repente. Acho que todos têm os seus, ela respondeu, surpresa com a pergunta. E se alguém se aproximasse demais? Você mostraria o seu lado oculto, ou correria? Ela o encarou por um segundo. Depende do que essa pessoa vê quando olha para mim. Dante sorriu de leve, quase imperceptível. Boa resposta. Chegaram a um prédio discreto, com fachada espelhada. Isadora não fazia ideia do que havia ali, mas o porteiro abriu as portas assim que viu Dante. Subiram ao último andar. Era um escritório amplo, silencioso e moderno. Ela ficou sentada em uma sala de vidro, observando Dante ao fundo, discutindo com dois investidores. A forma como ele se movia, decidia, comandava, era impressionante. Mas o que mais a chocava era que, mesmo em meio a números e estratégias, de vez em quando, ele olhava para ela. Como se ela fosse a única coisa real naquele lugar. Ao fim da reunião, ele se aproximou e estendeu a mão. Vamos? Ela hesitou. A lembrança do toque anterior ainda queimava. Mas aceitou. E quando seus dedos se tocaram de novo, um arrepio percorreu a espinha. Ele percebeu. Apertou com delicadeza. Você precisa se acostumar com isso, ele disse. Com o quê? Com o fato de que eu te vejo.
O carro os levou a um restaurante discreto no alto de um edifício. A vista era deslumbrante, mas Isadora não conseguia focar em nada além dele. Durante o almoço, ele fez perguntas. Sobre ela. Sobre sua infância. Sobre seus medos. Ela respondeu com cautela, mas surpreendeu a si mesma ao contar coisas que nunca contará a ninguém. Como o abandono do pai. Como aprenderá a se calar para não atrapalhar. Como se escondia até de si mesma. Ele ouviu. Sem pressa. Sem julgamento. Eu fui criado por uma mulher que também escondia a própria luz, ele disse. Até que um dia, ela se apagou de vez. E eu jurei que, se um dia visse alguém com a mesma chama nos olhos, não deixaria se apagar. Ela prendeu a respiração. Você acha que eu tenho essa chama? Tenho certeza. Na volta ao hotel, o silêncio entre eles era diferente. Não constrangedor. Mas carregado. Vivo. Como se palavras fossem desnecessárias. Ao chegarem, ele a acompanhou até o elevador de serviço. Parou diante dela. Obrigado por hoje, ele disse. Eu que agradeço, ela respondeu, sem conseguir disfarçar a emoção. Ele estendeu a mão outra vez. Mas dessa vez, ela a segurou com firmeza. E por um segundo, ele passou o polegar por cima da pele dela, em um gesto tão sutil, tão íntimo, que ela precisou encostar na parede para não cair. Durma bem, Isadora, ele sussurrou, com os olhos ainda nos dela. Você também. Quando ele se afastou e entrou no elevador principal, ela permaneceu ali por alguns segundos. Imóvel. Em silêncio. Sabia que estava entrando em algo desconhecido. Talvez perigoso. Mas, pela primeira vez, ela não queria fugir. Queria ficar. Queria ser vista. Queria sentir. Isadora não sabia o que era mais difícil, manter os pés no chão, ou afastar os pensamentos que a perseguiam desde o almoço com Dante Vasconcelos. Cada palavra dele se repetia como um eco teimoso. Cada olhar, como um calor que ela não conseguia apagar. Naquela noite, ela ficou sentada na beirada da cama por horas, sem conseguir decidir se estava sonhando ou começando a acordar para uma nova realidade. Havia um mundo dentro dela que sempre esteve em silêncio, e ele, de alguma forma, havia encontrado a chave. Mas por quê? Por que ela? No dia seguinte, chegou ao hotel ainda mais cedo que o habitual. Queria parecer natural. Profissional. Imune. Mas bastou vê-lo sair do elevador, com passos decididos e camisa levemente dobrada nos braços, para tudo ruir. Ele sorriu ao vê-la, e aquele sorriso parecia derreter as certezas que ela havia se forçado a repetir durante a noite. Dormiu bem? Ele perguntou, com a voz baixa, quase íntima. Ela assentiu. E você? Eu sonhei com uma biblioteca, ele disse, com um brilho malicioso no olhar. E com uma mulher que treme quando é tocada. Ela mordeu os lábios, sem conseguir conter o rubor. Muito engraçado. Não estou brincando. É perigoso brincar com o que as pessoas sentem, ela rebateu, tentando soar firme. Mas ele apenas a observou. E quem disse que estou brincando com os seus sentimentos? Durante a manhã, ela o acompanhou em mais uma rodada de compromissos. Eles visitaram um espaço que Dante pretendia adquirir, um prédio antigo que, segundo ele, guardava histórias. Isadora ouviu cada proposta, cada número, mas seu foco real estava nos gestos dele. Na forma como ele encostava levemente a mão em suas costas para guiá-la. No modo como olhava para ela enquanto os outros falavam. Ela sentia tudo em dobro, a presença dele, e a luta interna que travava contra si mesma.
Depois do almoço, enquanto voltavam ao hotel, ele falou algo que desmontou suas defesas. Você sempre acha que não merece estar onde está. Ela arregalou os olhos, surpresa. O quê? Você olha ao redor como se pedisse desculpas por ocupar espaço. Como se estivesse prestes a ser expulsa de algo que foi construída para outros, mas não para você. Eu conheço esse olhar. Você não sabe nada sobre mim. Ainda. Mas estou aprendendo. Ela desviou o rosto, sentindo o peso daquelas palavras. No fim da tarde, Dante a convidou para subir à cobertura, onde pretendia assistir ao pôr do sol. Disse que precisava de alguém para ajudar com alguns arquivos, mas ela sabia que era só uma desculpa. Mesmo assim, foi. A vista era impressionante. A cidade abaixo parecia um tabuleiro de luzes e vida. Dante estava perto da mureta de vidro, uma taça na mão, observando o horizonte. Ela se aproximou devagar, os olhos fixos na luz dourada que tingia tudo. Obrigada, ele disse. Pelo quê? Por não fugir. Eu quase fugi, ela confessou, com um sorriso tímido. Várias vezes. Ele se virou lentamente, os olhos cravados nos dela. E por que não fugiu? Ela respirou fundo. Porque, pela primeira vez, alguém me fez sentir que não preciso me esconder. Ele deu um passo. Depois outro. Agora, estavam muito perto. Perto demais para que ela fingisse controle. A respiração dele se misturava à dela. O silêncio era denso, carregado de expectativa. Posso fazer uma pergunta? Ele murmurou. Ela assentiu. Você tem medo de mim? Ela hesitou. Não sei. Tenho medo do que estou sentindo. Porque nunca senti antes. Eu também não. A confissão pairou no ar como um sussurro em tempestade. O tempo parou. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, com extrema delicadeza. O polegar percorreu a pele macia sob o queixo dela, subindo até a linha da mandíbula. Ela fechou os olhos, tomada por uma onda de calor e vulnerabilidade. Os lábios dele estavam a centímetros dos seus. Ela podia sentir a respiração quente, o cheiro leve do perfume, o magnetismo incontrolável daquele momento. E então... o celular dele vibrou. Ele se afastou. Lento. Contrariado. Atendeu. Sim. Estou indo agora. Ele desligou, respirando fundo. Preciso sair. Um assunto urgente em outra cidade. Volto amanhã. Ela piscou, tentando processar tudo. Claro, ela disse, recuando um passo. Mas ele não deixou. Segurou sua mão. Isso não acabou. Só começou. Horas depois, já em casa, Isadora sentia tudo e nada ao mesmo tempo. Tocou o próprio rosto, onde ele a havia tocado. Fechou os olhos. Relembrou cada gesto. Cada olhar. Mas agora, ela estava sozinha com suas perguntas. E com a maior de todas. O que Dante Vasconcelos queria, de verdade? No dia seguinte, ele não apareceu. E no outro também não. O hotel ficou silencioso demais. O mundo parecia ter perdido a cor. Isadora tentou se convencer de que era apenas mais um hóspede. Que nada havia mudado. Que ela estava exagerando. Mas a ausência dele doía. Como se algo dentro dela tivesse sido arrancado antes de florescer. Então, no fim da terceira noite, ele voltou. Ela estava saindo da sala de apoio quando o viu atravessar o saguão. Cabelos desalinhados, paletó nas mãos, olhar cansado, e ainda assim,
mais imponente que tudo ao redor. Ele a viu. Parou. Sorriu. E caminhou até ela. Preciso de você. A voz dele parecia mais baixa. Mais densa. Mais carregada. Agora. Agora. Ela seguiu com ele até o elevador. Ao entrarem na suíte, ele trancou a porta e deixou o paletó cair no sofá. Virou-se para ela. Os olhos estavam mais escuros. Havia algo nele que a desarmava por completo. Eu pensei em você todos esses dias. Eu também pensei, ela confessou, sem conseguir mentir. Ele se aproximou. Quase beijei você na cobertura. Eu sei. E teria sido errado? Ela hesitou. Mas depois, respondeu. Não. Ele tocou seu rosto outra vez. Mais firme. Mais presente. Os olhos dele ardiam nos dela. Eu não sou bom nisso, Isadora. Não sei namorar. Não sei fazer promessas bonitas. Mas, eu sei o que sinto. E isso aqui, ele tocou o peito, está acontecendo mesmo que eu tente evitar. Ela se emocionou. Não por ele dizer eu te amo. Mas por dizer a verdade. Então, o que você quer? Ela sussurrou. Ele encostou a testa na dela. Quero que você fique. Por hoje. Por agora. Só isso. Ela fechou os olhos, sentindo os lábios dele se aproximarem. O coração batia tão alto que ela mal podia ouvir outra coisa. Mas quando os lábios dele quase tocaram os dela, ela recuou um pouco. Ainda havia um medo. Uma hesitação que não podia ser ignorada. Ele não insistiu. Está tudo bem, ele disse. Eu espero. Ela o olhou. Obrigada, por não me forçar. Eu não preciso forçar você. Sua alma já está aqui. Só falta seu corpo se sentir seguro. Ela sorriu. Um sorriso cheio de ternura, medo e esperança. Talvez, amanhã. Amanhã é um bom começo. E com isso, ele a soltou. Mas seus olhos prometeram algo que palavras ainda não podiam dizer. E Isadora saiu do quarto com as pernas trêmulas e o coração leve. Pela primeira vez, ela estava apaixonada. E não estava fugindo disso. Naquela manhã, Isadora acordou com a alma em suspenso. As mãos ainda tremiam levemente. Não pelo medo, mas pela espera. Uma espera doce, tensa, inevitável. A noite anterior tinha deixado nela um vestígio quente, como brasas sob a pele. A forma como Dante a olhou. A maneira como não a forçou. Como sussurrou, eu espero. Ela sabia o que ele queria. Mas, mais do que isso, sabia o que ele sentia. E, agora, ela sentia também. Durante o dia, os dois evitaram se ver. Era como se ambos soubessem que, se encontrassem, não haveria mais como voltar atrás. Isadora passou horas vagando pelos corredores do hotel, sem conseguir focar em nada. Seus dedos deslizavam pelas bordas dos móveis, pela madeira polida das escadas, como se quisessem memorizar cada detalhe do mundo antes que ele mudasse para sempre. Ao entardecer, ela recebeu uma mensagem. Estarei na cobertura. Às 20 horas. Só se você quiser. Nenhuma assinatura. Nenhuma pressão. Mas o coração dela disparou. Às 19h45, Isadora estava diante do espelho. Vestia um vestido simples, cor vinho, que caía delicadamente sobre seu corpo. Não era provocante. Não era ousado. Mas era, ela.
os cabelos soltos desciam pelos ombros em ondas. A maquiagem era leve. Os olhos, profundos. Havia algo novo ali, não uma tentativa de sedução, mas uma revelação de quem ela sempre foi, escondida sob o uniforme. Às 20 horas em ponto, ela subiu. E bateu na porta da cobertura. Quando Dante abriu, havia algo diferente nele. Uma suavidade. Uma espera. Uma espécie de reverência no olhar, como se estivesse diante de algo sagrado. Você veio, ele disse, quase sem fôlego. Eu vim. Ele abriu espaço para que ela entrasse. A sala estava iluminada apenas pelas luzes baixas e pelas janelas abertas, por onde o céu estrelado se derramava silencioso. Uma trilha instrumental tocava ao fundo, delicada como seda. Ela respirou fundo. Estou nervosa. Eu também, ele confessou. Porque quero que isso seja certo. Para você. Ela o olhou. Aquilo bastou. Caminharam até o sofá. Sentaram-se lado a lado. Por alguns minutos, não disseram nada. Apenas se olharam. Ele segurou a mão dela, e ela não recuou. Os dedos dele brincaram com os dela, traçando caminhos invisíveis entre suas linhas da palma. Como se estivesse lendo sua história. Eu nunca fiz isso antes, ela sussurrou. Ele assentiu, sem surpresa. Eu sei. E não quero pressa. Nem cobrança. Só, verdade. Ela sorriu. E então, algo dentro dela se libertou. Quando ele a beijou, foi como mergulhar em um lago quente e profundo. Os lábios dele tocaram os dela com calma, com cuidado, como se perguntassem a cada segundo: posso ir mais um pouco? E ela respondia em silêncio, com a entrega do corpo, com a respiração que se acelerava, com os olhos fechados e o peito aberto. As mãos dele pousaram em sua cintura, depois subiram pelas costas, descobrindo lentamente o contorno que ela jamais mostrará a outro. Cada gesto era quase uma prece. Cada toque, uma promessa de não ferir. Ela sentia o coração bater alto, como um tambor dentro do peito. Mas não havia medo. Havia desejo. Um desejo que não era carnal, mas inteiro. Um desejo de ser vista. Amada. Tocada com a alma. Quando ele começou a deslizar o zíper do vestido, o fez devagar. Como se desvendasse um segredo. Os olhos dele não saíam dos dela. Não havia pressa. Nem impaciência. Só um respeito profundo. E uma admiração quase infantil. Você é linda, ele disse, como se estivesse descobrindo uma constelação nova. Ela sorriu, tímida, e tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. Você me faz sentir assim. No quarto, a luz era dourada e suave. Os lençóis claros refletiam o tom quente da noite. Ele a deitou com delicadeza, como quem pousa algo frágil demais para o mundo. Os beijos continuaram, agora no pescoço, nos ombros, no peito. E cada beijo arrancava dela um suspiro novo, uma camada de proteção que se desfazia. Ela o tocava com cuidado, ainda insegura. Mas ele a guiava com paciência. Como se cada movimento dela fosse um presente inesperado. Se em algum momento quiser parar, ele começou a dizer. Eu não quero parar, ela o interrompeu, com voz baixa, mas firme. Quando ele a preencheu pela primeira vez, foi com a delicadeza de quem conhece a dor e quer oferecer abrigo. O corpo dela o acolheu com surpresa, com ternura, com lágrimas nos olhos que não eram de dor, mas de emoção. Ela o abraçou forte, e ele permaneceu ali, imóvel por um instante, apenas sentindo. Está tudo bem? Ele sussurrou ao ouvido dela. É mais do que bem, ela respondeu.
É como se eu tivesse esperado a vida inteira por isso. O ritmo foi crescendo devagar. Os corpos se reconhecendo, se ajustando, se pertencendo. Ele beijava seus ombros, murmurava elogios ao pé de seu ouvido, acariciava cada parte como se ela fosse feita de porcelana viva. Isadora sentia-se outra. Sentia-se inteira. Sentia-se amada. Depois, ficaram deitados, abraçados, em silêncio. O peito dele era quente e firme sob a cabeça dela. Ela desenhava círculos invisíveis com os dedos na pele dele, enquanto ele acariciava seus cabelos. Você está bem? Ele perguntou, outra vez. Ela levantou o rosto e o olhou nos olhos. Estou viva. Ele sorriu. Tocou os lábios dela com os dele, suavemente. Eu também. Horas depois, quando ela acordou no meio da madrugada, encontrou Dante ainda acordado, a observando em silêncio. O que foi? Estou só, agradecendo por essa noite. Ela o puxou de volta para perto, com a cabeça no peito dele. Então agradeça em silêncio. E me abrace até o sol nascer. E ele a abraçou. Como se o mundo tivesse finalmente parado de girar só para eles. Naquela noite, Isadora não foi tocada como uma mulher qualquer. Ela foi amada. Com verdade. Com alma. Com tudo o que ela nunca soube que merecia, até que ele a olhou como ninguém jamais olhou. E, quando a tocou, ela quase desmaiou. Mas, em vez de cair, ela voou. O sol da manhã mal tocava as janelas da cobertura quando Isadora despertou. Ela não lembrava de ter dormido tão profundamente, nem com tanta paz. Estava nos braços dele, aninhada como se o mundo lá fora não pudesse alcançá-los. O silêncio era confortável. Os batimentos cardíacos dele ritmavam sua respiração. Pela primeira vez em muitos anos, ela não tinha pressa de levantar. Mas a realidade sempre chega. Mesmo nos momentos mais doces. E naquela manhã, ela chegaria como um sussurro que se tornaria um grito. Dante se levantou antes dela, vestindo a camisa com movimentos lentos. Quando ela abriu os olhos, ele estava parado diante da janela, falando ao telefone, com a expressão séria. Eu disse que esse assunto estava enterrado, murmurava ele, tentando manter a voz baixa. Ninguém pode associar esse nome a mim. Você me prometeu isso. Ela ficou imóvel, os olhos semicerrados, o coração batendo mais rápido. Se isso vazar agora, será um desastre. Uma pausa. Depois, ele suspirou, nervoso. Sim, estou com ela. E não, ela não sabe de nada. Ainda. Silêncio. Isadora sentiu o estômago se contrair. O calor da noite anterior deu lugar a uma brisa fria que correu por sua espinha. Ele desligou, sem perceber que ela ouvirá. Tudo bem? Ele perguntou, virando-se para ela com um sorriso calmo demais. Sim, só estava acordando. Mas sua voz já não era a mesma. Durante o café da manhã, ele tentava ser leve, descontraído. Mas ela não conseguia mais fingir que não ouvirá aquelas palavras. Esse nome. Ela não sabe. Será um desastre. Uma sombra se instalou entre os dois, silenciosa. Preciso sair por algumas horas, disse ele, beijando a testa dela. Tenho uma reunião com investidores de fora do país. Claro. Vai tranquilo, respondeu ela, tentando sorrir. Mas assim que ele saiu, Isadora sentiu a urgência de descobrir. Não porque quisesse invadir a privacidade dele. Mas porque algo dentro dela dizia que aquele segredo tinha o poder de quebrar tudo o que haviam construído. Ela voltou ao andar de funcionários e entrou na sala de
Um dos rapazes ali, Lucas, era discreto e tinha um certo carinho por ela. Lucas, posso te pedir uma coisa? Ele tirou os fones e a olhou. Claro. O que foi? Você consegue verificar se o nome Dante Vasconcelos está associado a alguma outra identidade? Outro sobrenome? Outro registro? Lucas hesitou. É sobre você? Sim. É importante. Por favor, não conte a ninguém. Algumas horas depois, ele a chamou discretamente no corredor. Preciso te mostrar uma coisa. Ela seguiu até uma sala vazia. Ele abriu o notebook e apontou para uma pasta. Achei isso em arquivos judiciais sigilosos, mas publicamente acessíveis. Não é fácil encontrar. Isadora se inclinou para ver. O nome estampado na tela parecia queimar. Dante Lima Vasconcelos, envolvimento em processo de guarda de menor, ano 2019. Ele tem um filho? Ela murmurou. Não exatamente, respondeu Lucas. O processo era sobre uma criança, mas Dante era apenas mencionado. A parte principal envolvia uma mulher chamada Luísa Martins, ex-funcionária de uma das empresas dele. Ela tentou provar que teve um relacionamento com ele e engravidou. E o exame de DNA nunca foi feito. Dante desapareceu da investigação com o apoio de uma liminar. Desde então, ninguém fala mais disso. Isadora recuou um passo. A cabeça girava. O que mais você sabe? Nada mais foi publicado. Parece que alguém pagou muito para enterrar isso. Ela agradeceu em silêncio, fechando o notebook devagar. Um vazio começou a crescer dentro do peito. Durante toda a tarde, Isadora tentou seguir o dia como se nada tivesse mudado. Atendeu chamadas, revisou relatórios, conferiu reservas. Mas sua mente estava em outro lugar. Por que ele não confiara nela? Por que esconderia algo tão importante? Ela não se sentia traída apenas pelo conteúdo do segredo, mas pela falta de verdade entre eles. Naquela noite, ele voltou tarde. Mas não como antes. Tive um dia difícil, disse ele, cansado, tirando o paletó. Ela o observou em silêncio. Isadora? Está tudo bem? Ela respirou fundo. Você conhece Luísa Martins? O nome caiu como uma pedra no chão. Dante congelou. Depois, desviou os olhos. Isso não importa mais. Importa para mim, disse ela, com a voz firme. Porque não sei com quem estive ontem. Não sei se foi você, ou alguém que ainda está fugindo de si mesmo. Ele se aproximou. Eu fugi disso porque era uma mentira. Porque era chantagem. Porque a voz falhou. Eu não sabia lidar com aquilo. Eu era outro homem. E agora? Você mudaria o passado? Não. Mas mudaria a forma como lidei com ele. E se você quiser saber tudo, eu conto. Ela assentiu. E ele contou. Luísa foi uma funcionária próxima. Inteligente, ambiciosa. Criou uma intimidade com Dante quando ele ainda era emocionalmente perdido, cercado de gente interesseira. Disseram que estavam juntos, mas, segundo ele, nunca houve um romance. Apenas uma tentativa dela de se aproximar por interesse. Quando a história da gravidez surgiu, ela tentou manipular a situação. Mas, antes que o teste de DNA fosse exigido, ela sumiu. E reapareceu com um advogado disposto a negociar silêncio. Eu paguei para me proteger, Isadora. Não porque era culpado. Mas porque eu não sabia mais em quem confiar. Até hoje, nunca soube se aquela criança era realmente minha.
Ela ouvia, imóvel. E por que nunca investigou por conta própria? Porque eu não estava pronto. Eu tinha medo. E por que eu nunca tive ninguém por quem valesse a pena revisitar esse passado? Até agora. Silêncio. Ela abaixou o olhar. Você me envolveu em um mundo que eu não conhecia. Me tocou de um jeito que eu nunca vivi. Mas, se houver outra criança lá fora, se houver outra vida conectada à sua, eu preciso saber que você está pronto para isso. Dante segurou o rosto dela entre as mãos. Eu estou pronto, Isadora. E se você quiser, nós vamos juntos até o fim. Sem mais mentiras. Ela assentiu. Mas, eu preciso de um tempo. Não para fugir. Só para respirar. E eu espero, ele disse, como da primeira vez. Ela deixou a cobertura naquela noite com passos lentos, o peito apertado, os olhos marejados. Não havia raiva. Só dor. Porque, às vezes, o que ameaça o amor não é a mentira. É a ausência de coragem para contar a verdade. Do lado de dentro, Dante ficou parado por muito tempo, olhando para a porta fechada. Sabia que a tinha perdido um pouco. Mas também sabia que talvez ainda houvesse tempo para reconquistar. E, desta vez, ele faria tudo certo. Porque quando se toca alguém como Isadora, não se pode mais voltar a viver como antes. Chovia quando Isadora saiu do hotel naquela manhã. Uma chuva fina, silenciosa, como se até o céu hesitasse entre ir embora ou ficar. Ela caminhava sem pressa pelas ruas cinzentas da cidade, sentindo a água fria escorrer pelo rosto. Nem se importou. Era como se aquela chuva fosse um espelho da confusão que tomava seu peito. Ainda sentia o calor do toque de Dante, o peso da verdade revelada, e o peso ainda maior do que não sabia fazer com tudo aquilo. Ela não queria fugir. Mas também não sabia se podia ficar. Durante 2 dias, não atendeu o celular. Não respondeu mensagens. Precisava ouvir sua própria voz, longe de tudo. Releu antigas anotações em seu caderno de páginas amassadas. Você merece mais do que restos, estava escrito numa folha dobrada. Era uma frase que ela escreveu anos atrás, depois de ser traída por um ex-namorado que a trocou por alguém mais à altura dele. Dante não era como os outros. Ela sabia. Mas o medo era. Na noite do 3º dia, ela ouviu batidas na porta de seu pequeno apartamento. Suaves. Ritmadas. Seu coração disparou antes mesmo que ela olhasse pelo olho mágico. Era ele. Encharcado de chuva. Com o olhar mais humano que ela já vira. Ela hesitou por um segundo. Mas abriu. Você está molhado, foi tudo o que conseguiu dizer. E você está longe demais, respondeu ele, sem ironia. Só com verdade. Ela deu espaço, e ele entrou. O silêncio entre eles era espesso, carregado de emoções não ditas. Eu fui até Luísa, ele disse, direto. Ontem. Ela ergueu os olhos. E ela me entregou uma carta. Disse que nunca houve filho. Que inventou tudo por vingança. Que se arrepende de ter feito isso comigo, e com qualquer mulher que um dia tentasse me amar. Isadora sentiu as pernas fraquejarem. Você está dizendo que ela mentiu? Desde o começo. E você acreditou? Porque eu queria fugir de mim mesmo. E por isso, quase perdi você. Ele tirou do bolso um envelope amassado e entregou a ela. A carta estava lá. Escrita à mão. Curta. Confusa. Dolorosa. Mas verdadeira. Isadora leu em silêncio.
Quando terminou, sentou-se no sofá. Ele se ajoelhou diante dela. Eu nunca ajoelhei por ninguém, disse ele, com os olhos marejados. Mas por você, eu ajoelho. Porque você me ensinou o que é ser visto. O que é sentir. E agora, só falta uma coisa. O quê? Me diga que ainda quer ser tocada por mim. Não com o corpo. Com a alma. Ela respirou fundo, os olhos marejando também. Eu nunca parei de querer isso. Ele sorriu. Um sorriso que carregava alívio, amor e esperança. Ela o puxou para perto, devagar. E o abraçou. Não como antes. Mas como alguém que escolhe. Que decide ficar. Que aceita sentir, mesmo com medo. Eu sou sua escolha? Ela sussurrou, com a voz embargada. Não. Você é minha única possibilidade. Naquela noite, eles ficaram em silêncio. Sentados lado a lado. Sem urgência. Sem pressa. Apenas com a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, não exige perfeição. Só coragem. Coragem para se despir das defesas. Coragem para recomeçar. Coragem para dizer, eu vejo você. E Isadora, escolheu ver. Escolheu ficar. Nos dias que se seguiram, a mudança era visível. Ela andava mais leve. Mais firme. Já não precisava se esconder atrás de paredes invisíveis. Os funcionários do hotel começaram a perceber. Alguns cochichavam. Outros sorriam em cumplicidade. Dante não escondia mais. Ia buscá-la. Caminhava ao lado dela. Tocava sua mão no meio do corredor sem medo. Mas o gesto mais bonito dele foi o que ninguém viu. Na última sexta-feira do mês, ele reservou o salão principal do hotel para uma reunião discreta. Isadora foi chamada, achando que era apenas mais uma tarefa de apoio. Mas quando chegou, encontrou a sala decorada com flores brancas. E ele, de terno cinza claro, sozinho, esperando por ela. O que é isso? Não é um pedido de casamento. Ainda, ele disse com um sorriso. Mas é um compromisso. Ele estendeu uma caixinha de veludo azul. Dentro, um anel simples. Fino. Com uma única pedra pequena. É só uma promessa. De que, a partir de hoje, você nunca mais vai duvidar de quem você é. Nem de quem você é, para mim. Ela pegou o anel com mãos trêmulas. E colocou no dedo sozinha. Eu aceito, disse, com a voz embargada. O anel? Não. A promessa. O mundo lá fora continuava barulhento, injusto, corrido. Mas ali, naquele salão vazio, duas almas haviam feito uma escolha. Uma escolha de amor. E o amor, quando é escolha, não depende de perfeição. Depende apenas de duas pessoas que se olham como ninguém jamais olhou. E se tocam, como se o mundo pudesse parar ali. 2 meses haviam se passado. O hotel, agora renovado, pulsava com vida. Era verão, e o ar estava carregado de promessas. Hóspedes iam e vinham, o saguão era um cenário de risos, malas e conversas apressadas. Mas no meio de toda aquela rotina vibrante, havia um vazio silencioso. Isadora não estava mais lá. Depois do momento em que Dante lhe deu o anel, aquela promessa silenciosa de amor e verdade, ela decidiu sair. Não por medo, nem por dúvida. Mas porque sentia que precisava conquistar a si mesma antes de dividir o mundo com alguém. Preciso descobrir quem sou fora daqui, ela dissera, com a mão sobre o peito dele, os olhos úmidos, mas firmes. Se eu ficar agora,
vou sempre me perguntar se fui engolida pelo seu mundo ou se escolhi o meu lugar ao seu lado. Ele não discutiu. Não implorou. Apenas assentiu. Eu te espero. Onde você estiver. Isadora voltou para sua cidade natal. Um lugar simples, com ruas de paralelepípedos e cheiro constante de pão assando. Passou a trabalhar como assistente de projetos sociais em uma escola comunitária. Nada luxuoso. Nada grandioso. Mas profundamente verdadeiro. Ela redescobriu o valor do toque não físico, da escuta, do abraço, do olhar sincero de uma criança que confiava nela. E com o tempo, o amor por si mesma foi se consolidando como uma casa bem construída. Ela não deixou de amar Dante. Mas entendeu que o amor mais bonito é aquele que não prende. É o que acompanha, mesmo de longe. Todas as semanas, ele mandava uma única mensagem. Ainda vejo você. E ela, às vezes, respondia. Outras, apenas sorria para a tela, com o coração apertado de saudade, mas em paz. Numa manhã de março, a diretora da escola entrou apressada na sala dos professores. Isa, tem um homem na recepção, disse que veio entregar uma doação. Quem? Disse que o nome dele é Dante Vasconcelos. Seu coração parou. Ela desceu as escadas correndo. Quando virou o corredor, lá estava ele. Terno claro, camisa dobrada nos braços, olhar tímido, como se fosse um aluno prestes a pedir desculpas por uma travessura. O que você está fazendo aqui? Ela disse, ofegante. Vi o projeto da escola pela internet. Achei especial. E pensei que talvez, se ajudasse um pouco, pudesse ver você de novo. Ela riu. Uma lágrima escapou sem pedir licença. Você atravessou o estado para me ver? Eu atravessaria o mundo. Ela deu um passo à frente. Então diga. Por que veio, de verdade? Ele respirou fundo. Porque eu descobri quem eu sou quando você foi embora. E entendi que te amar não é te manter por perto. É te permitir voar, mesmo que eu morra de saudade. Mas se você ainda sentir algo, se ainda quiser ver comigo o resto do mundo, eu vim para dizer que meu lugar é onde você estiver. Silêncio. O mundo parou. Ela deu o segundo passo. Depois o terceiro. Até estar diante dele. Você me olhou como ninguém. Me tocou como ninguém. E mesmo de longe, continuou me vendo. Ela tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. Eu só precisava saber se você me amava pelo que eu sou, mesmo quando não estou perto. Eu te amo pelo que você é, mesmo quando não sabe quem é. E mesmo quando eu não sei. O beijo foi demorado. Sem pressa. Sem medo. Carregado de tudo o que aprenderam separados. Ela o abraçou forte. E pela primeira vez, não sentiu o chão sumir. Sentiu o chão firme, a realidade estável, o amor que constrói. Nas semanas seguintes, Dante decidiu investir no projeto da escola. Sem fazer alarde. Criaram juntos uma nova ala de leitura, batizada de Espaço Aurora, em homenagem à mãe de Isadora. O amor deles cresceu entre livros, tintas, gargalhadas infantis e tardes sob árvores. Nada ali era luxo. Mas tudo ali era imenso. Certa tarde, sentados num banco de madeira desgastada, Isadora pegou a mão dele. Você ainda quer me dar um anel? Ele sorriu. Achei que já tinha. Aquele era a promessa. Agora, quero o compromisso. Meses depois, casaram-se num fim de tarde dourado, sob uma figueira centenária, cercados pelas crianças da escola e amigos de todas as partes. Ela usava um vestido simples, de tecido leve.
Ele, um terno claro e um sorriso que nunca mais deixou de usar. Quando o padre disse pode beijar a noiva, ele a olhou com a mesma intensidade de meses atrás. E ela sorriu. Me beije como da primeira vez, sussurrou. Eu nunca parei de beijar você, respondeu ele. E, quando a tocou de novo, ela quase desmaiou. Mas desta vez, desmaiou de alegria. E assim, entre olhares e silêncios, entre distância e reencontro, Isadora e Dante entenderam que amor não é sobre prometer que nada vai mudar. É sobre crescer, mudar, e ainda assim, continuar escolhendo um ao outro. Todos os dias. Porque quando alguém nos olha como ninguém, a gente nunca mais se esquece de como é ser verdadeiramente visto. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.